Olá pessoal, tudo bem? Paulo Bertoni aqui, psicólogo comportamental, mais uma vez fazendo um vídeo para vocês e dessa vez eu vou falar sobre as compulsões, tá? Compulsões inicialmente de forma geral, já que todas elas têm muitos pontos em comum. E no final eu bolei aqui um caso hipotético para ficar mais didático e exemplificar algumas coisas que eu penso sobre esse tipo de situação, sobre esse tipo de queixa quando ela aparece no consultório. Tá? Então vamos começar falando das compulsões de forma geral e lá no final eu vou dar um exemplo de um caso de compulsão sexual, beleza? Bom, quando vocês ouvirem falar da palavra compulsão, esse conceito na psicologia ele tem a ver com um padrão de comportamentos que tem muita intensidade e que é muito repetitivo. É difícil de parar de fazer isso para se engajar em uma atividade alternativa, tá? E isso tem a ver com se masturbar muitas vezes ao dia, comer descontroladamente, beber descontroladamente, ter um ritual de verificação, todo esse tipo de coisa a gente pode encaixar dentro da ideia de uma compulsão. E as compulsões acontecem em situações onde o paciente está sofrendo muito. Compulsão tem a ver com muito sofrimento, tá bom? Do ponto de vista psiquiátrico, muitas vezes esse sofrimento é rotulado enquanto ansiedade, beleza? E o sofrimento, por sua vez, acontece em uma situação onde a gente tem problemas que a gente não sabe ou que a gente não pode resolver, ok? Então, nós temos aí alguns comportamentos muito intensos e muito repetitivos que se dão em uma situação de sofrimento, em uma situação de problemas não resolvidos, tá? E à medida que a gente se engaja nesses comportamentos, a gente produz algumas consequências, muitas, porém duas em especial. Primeiro, alívio diante do mal-estar e segundo, produzir sensações de bem-estar que a gente não tem muito acesso no dia a dia comum, beleza? Então, tem os comportamentos, tem o contexto, tem as consequências que esses comportamentos provocam. As consequências acabam por manter esse ciclo vicioso que vira a compulsão, né? Bom, para ficar um pouquinho mais fácil, eu vou falar a respeito de um caso aqui hipotético, tá? Que tem a ver com compulsão sexual. Veja bem, imagina que eu estou na frente de um paciente que ele vem para o consultório falando que ele se masturba muitas vezes ao dia e que essa atividade tem prejudicado ele nas outras atividades do cotidiano, tá? E aí a gente começa a fazer uma investigação. Como que funciona a vida dessa pessoa, como que foi, como que está sendo a história de vida dela, enfim. Vamos conhecer um pouco melhor ela. Em casos como esse, geralmente a gente vê que são pessoas que sofreram bastante na época da infância e da adolescência, sofreram situações de violência, de bullying, de abuso, tá? Não é obrigatório, mas muitas vezes isso acontece. Possuem casamentos infelizes, não só do ponto de vista sexual, de uma forma geral, vamos imaginar que esse paciente possui um casamento infeliz, que esse paciente é humilhado por um chefe no trabalho, enfim, que esse paciente tem problemas em praticamente todos os âmbitos da vida dele e que diante de tudo isso, sem conseguir lidar com isso, sem conseguir resolver essas questões, ele começa a se sentir muito incompetente, muito insuficiente, começa a sentir muita ansiedade, muita raiva, muita culpa, muito medo e começa com a compulsão sexual.
Veja como a compulsão sexual ela não é a causa do sofrimento, ela é um sintoma do sofrimento. E a gente começa a investigar, então, o porquê que a masturbação, no caso desse paciente, se torna tão importante para ele. O que ele consegue através desse meio que está sendo indispensável. Bom, geralmente, o que eu costumo escutar é que o orgasmo ele produz uma sensação de alívio. Então a pessoa está com um mal-estar psicológico muito grande e aquele orgasmo que ela tem momentaneamente alivia o sofrimento. E momentaneamente é uma coisa muito importante de se considerar, porque é justamente por ser momentâneo que faz com que a pessoa tenha que repetir a atividade muitas vezes. Como se fosse o uso de uma droga muito potente, o crack é assim, né? É um efeito intenso e muito rápido. Então a pessoa tem que usar de novo, usar de novo, usar de novo para se manter sobre aquele efeito de bem-estar, né? Então a compulsão sexual ela pode ser considerada dessa forma, um alívio momentâneo através da masturbação, do orgasmo. Mas não é só isso. Uma outra possibilidade, aliás, que costuma acontecer em conjunto, é a ideia da gente pesquisar o conteúdo das fantasias que alimentam as masturbações. Um caso como esse, onde a pessoa se sente rebaixada, né, com a autoestima lá para baixo da sola do pé, é muito comum que ela comece a se interessar por fantasias de dominação, de controle sobre o outro. Fantasias onde ela causa dor no outro, fantasias onde ela comanda como a relação vai acontecer, onde ela se coloca até em situação de superioridade. Ou seja, a gente pode concluir muitas vezes que o processo, para além do orgasmo, o processo da masturbação causa sentimentos, sensações de bem-estar que a pessoa não tem ou tem muito pouco na vida comum. Então, na vida comum, a gente está falando de um paciente que se sente uma porcaria. Agora, naquela fantasia que ele tem durante aqueles minutos, ele é a pessoa que faz e acontece. Entendem? Então, a gente tem que começar a trabalhar em cima disso para, claro, de formas saudáveis, começar a reorganizar essa vida, começar a resolver essas questões que ele tem no trabalho, em casa e assim por diante, né? Dar jeito para essas questões, de forma que naturalmente a compulsão, no caso desse exemplo sexual, vá caindo em desuso, vá diminuindo até que não se configure mais enquanto compulsão. Tá? Esse é um caminho clássico que a gente pode usar. E isso, claro, estou dando um exemplo de compulsão sexual, mas de forma geral a gente pode pensar mais ou menos assim para as compulsões alimentares, para a drogadição e, enfim, para todos os outros tipos de compulsão a gente são parecidos, o esquema funciona de uma forma parecida com essa, tá bom? Esse foi o vídeo sobre compulsões. Se vocês quiserem saber mais sobre esse tema, mais sobre outros temas, só pedir. Se eu tiver passado por isso, se eu tiver know-how para falar, podem ter certeza que eu faço, mais hora ou menos hora, tá bom? Um grande abraço e até logo.